Olá, meu querido, minha querida. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos começar o estudo da óptica geométrica. É a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz, sem levar em conta a sua natureza. Então, por enquanto, nós iremos definir a luz como energia radiante capaz de causar a sensação de visão. A velocidade da luz no vácuo para todas as cores ela equivale a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. 3 vezes 10 oitava é 300 milhões de metros por segundo, e 3 vezes 10 a quinta é 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo para todas as cores. Em outros meios, cada cor vai apresentar uma velocidade, que vai ser diferente dessa daqui no vácuo. Em outros meios, a velocidade da luz vai ser menor. Raio de luz. Raio de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e sentido da propagação de luz. Ou seja, se eu quiser representar qual seria a direção que a luz está se propagando, eu faço uma linha orientada. Essa linha orientada é chamada de raio de luz. O feixe de luz seria um conjunto de raios de luz, classificados como tem o feixe convergente, que é o feixe que se encontra em um ponto, que se converge em um ponto. Tem o feixe divergente, que é o feixe em que os raios se afastam um do outro, ou seja, estão divergindo. E tem o feixe paralelo, em que um raio é paralelo ao outro. Corpos luminosos e corpos iluminados. O corpo luminoso, ou fonte primária de luz, são aqueles corpos que emitem a luz que produz. Ou seja, seria o caso da chama de uma vela, o sol, uma lâmpada acesa, o filamento da lâmpada aqui, todas elas emitem a luz que elas produzem. Já os corpos iluminado ou fonte secundária de luz, eles refletem a luz que recebe de um corpo luminoso. Exemplos: um escritório iluminado por uma lâmpada. Então, todos esses objetos aqui, ó, eles refletem a luz. A lua, ela reflete a luz. Então, basicamente, para nós enxergarmos um objeto, uma luz tem que partir desse objeto e chegar até os nossos olhos. Se esse objeto ele produziu a luz que partiu dele e chegou até os nossos olhos, ele é um corpo luminoso. Ele é uma fonte primária de luz. Se o objeto ele precisou refletir a luz de uma fonte primária, ou seja, ele precisou refletir a luz para chegar até nós e nós enxergarmos ele, ele é um corpo iluminado ou uma fonte secundária da luz. Por exemplo, essa sala aqui, você está olhando essa poltrona, a parede. Se eu apagasse essa luz, que seria a única fonte aqui, essa lâmpada, que seria a única fonte de luz, nós não iríamos mais enxergar essa cadeira, as paredes, porque elas não emitem luz própria, elas refletem a luz, elas dependem de uma fonte primária para serem vistas. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Ele foi o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Pode-se vê-la como um todo e entre as observações que fez, uma é marcante. Impressionado com o que via, afirmou: a Terra é azul. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados o trajeto dos raios luminosos que permitiram a observação da Terra pelo astronauta soviético a bordo da Vostok 1 há 50 anos. As setas indicam o sentido de propagação da luz em cada raio luminoso e os desenhos encontram-se fora da escala. O nosso planeta Terra, ele é uma fonte primária de luz? Ele produz a luz que ele emite? Não. Ele é uma fonte secundária que nem a luz, que nem a Lua. Ele precisa de uma fonte primária que seria o Sol, que a partir do Sol vai emitir um raio de luz que vai bater na Terra. Essa Terra vai refletir o raio de luz e vai chegar até a nave. É a partir desse trajeto que o astronauta foi capaz de ver a Terra. Então, a alternativa que está correta, que representa um raio de luz partindo do Sol, indo para a Terra, não seria esse. Indo do Sol, partindo para a Terra, não seria esse. Agora poderia ser a letra A ou a letra B. Partindo do Sol, chegando à Terra. E a Terra deveria refletir até a nave. Então não pode ser a letra A. Sobra, portanto, a letra B.
O raio de luz que permitiu a observação da Terra foi aquele que partiu do Sol, refletiu-se na Terra para a nave, e a nave conseguiu ver a Terra, só porque ela reflete a luz do Sol, ou seja, a Terra é uma fonte secundária de luz. Fonte pontiforme e fonte extensa. A fonte pontiforme ou fonte pontual, ela tem dimensões desprezíveis em comparação com a distância que a separa de outros corpos, ou seja, seu tamanho é muito pequeno em comparação com a distância. Exemplo, uma estrela distante. Você pode ver que a luz ela chega até nós como se ela tivesse vindo de um único ponto. Mas, professor, essa estrela às vezes tem milhares de vezes o seu tamanho é maior que o Sol. Tudo bem, mas como a distância é muito, mas muito maior em relação ao seu tamanho, nós vamos ver ela como um ponto. Já a fonte extensa, ela tem dimensões não desprezíveis em comparação com a distância que a separa de outros corpos, que é o caso do Sol, que seria a estrela próxima. Observa que a luz está vindo de um único ponto? Não, está vindo de uma região. Então ela é uma fonte extensa. Se a luz viesse de um único ponto, ela seria uma luz pontual. Ou seja, quando você olha uma lâmpada próxima, essa lâmpada pode até ser uma fonte extensa. Mas se você olhar ela de muito distante, essa lâmpada pode ser uma fonte pontual. Tudo depende de como eu vou ver a luz, de um ponto ou de uma região. Se for um ponto, ela é uma fonte pontual, e se for uma região, ela é uma fonte extensa. Fonte monocromática e policromática. A fonte monocromática ou simples, o nome já diz, mono, é a fonte que emite uma luz de uma única cor, que é o caso da luz vermelha, que é a luz LED vermelho. Agora nós vamos ver um exemplo de uma luz policromática. Aqui nós não estamos vendo várias cores, correto? Agora vamos observar aqui esse disco que é chamado de disco de Newton. Que cor você está vendo? A cor branca. Mas era branco? O disco hoje começar a rotacionar? Não, né? Olha, desligou o disco. Olha as cores agora. Então, para o nosso cérebro, todas essas cores que estavam aqui no disco, quando o disco rotaciona, para o nosso cérebro, ele interpreta como uma única cor, que é o branco. Então aqui nós temos a fonte policromática ou composta. É a fonte que emite luz que resulta na superposição de cores diferentes. Por exemplo, a luz solar, a luz branca. Como nós vimos naquele disco que é chamado de disco de Newton, a luz branca, a cor branca é formada por várias cores, ou seja, ela é uma fonte de luz policromática. A luz solar, ela pode ser decomposta ao passar por um prisma, por exemplo, em 7 cores principais, que são essas aqui, ó: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Por enquanto nós não vamos precisar decorar essas cores não, mas mais para frente vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas cores. Todas essas cores formam uma luz só, que é a luz branca. Então essa luz branca, que é a luz solar, ela é chamada de uma luz policromática, formada por mais de uma cor. Vamos falar agora de meios transparentes, translúcidos e opacos. O meio transparente é quando a propagação da luz é regular, ou seja, você tem um raio que vem paralelo, ele sofre um desvio ao mudar de meio, continua paralelo e sai continuando paralelo. Então aqui ó, ele mantém o paralelismo. Isso daqui é chamado de um desvio regular. Quando isso acontecer, quando a luz atravessar esse meio e manter o seu paralelismo, este meio é chamado de transparente. Um objeto, se estiver atrás desse meio, ele vai ser visto com nitidez. Quais são os meios transparentes? Vácuo, ar, água em pequenas camadas, vidro comum, todos esses são meios transparentes. O meio translúcido ocorre quando a propagação da luz acontece de modo desordenado, irregular. Então você tem um feixe de luz paralelo chegando aqui, ele sofreu desvios aqui irregulares e quando saiu aqui, parte do raio manteve o paralelismo e outra parte dele
não manteve o paralelismo. O que vai acontecer então se um objeto for colocado atrás desse meio? Você vai ver esse objeto, mas com nitidez? Não. Então, objetos colocados atrás desse meio não podem ser vistos com nitidez. Você pode até ver o contorno do objeto, mas ele perde a nitidez. Exemplos: nuvem, papel vegetal, vidro fosco, alguns plásticos. E o meio opaco? Ele não permite que a luz se propague em seu interior. Ou seja, o meio absorve aqui a luz ou ele reflete. Então, se esse raio de luz de um objeto não vai atravessar esse meio, tem como esse observador enxergar o objeto atrás desse meio opaco? Não. Então, nós não enxergamos aqui o restante do objeto porque a luz não tem como atravessar esse meio opaco. Então, o que seria esse meio opaco? Então, objetos colocados atrás dele não podem ser vistos com nitidez e os exemplos são madeira, superfícies metálicas, a terra, todos eles são meios opacos. Exemplo: a luz solar se propaga através de um meio translúcido. Qual das alternativas a seguir representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? Então, se nós temos raios paralelos chegando aqui, no meio translúcido ele vai sofrer um desvio ordenado e vai manter o paralelismo como está na letra B, por exemplo? Não. Ele vai ser somente refletido? Não, ele vai atravessar o meio translúcido, a luz atravessa o meio translúcido. Ele vai manter o paralelismo que nem a letra D? Não. Ele vai ser somente absorvido como a letra E, ou seja, não vai atravessar? Não. Então a resposta é a letra A. Esse raio, ao passar pelo meio translúcido, ele vai sofrer um desvio regular e vai perder o seu paralelismo. Mas professor, e esse raio aqui, ó? Ele não atravessou? É, porque parte dele foi refletido. Nem todo raio atravessa o meio. Um vidro, por exemplo, parte dele sempre é refletido. Vamos falar agora dos fenômenos ópticos. Primeiro nós temos a refração, que ocorre quando a luz incide numa superfície de separação entre dois meios transparentes ou translúcidos e atravessando-a propaga-se em outro meio. Na refração, a luz muda sua velocidade e pode ocorrer a sua mudança na direção da trajetória. Na refração, a velocidade vai sempre mudar. A direção pode mudar, como é o caso que vocês estão vendo aqui. A refração ela ocorre de duas maneiras. Ela pode ocorrer a refração regular, que é entre dois meios transparentes, ar e água, ou pode ser a refração difusa, que é em um meio transparente e outro translúcido, ou dois meios translúcidos também. Pode ocorrer essa refração difusa. A absorção consiste na transformação de energia luminosa em energia térmica principalmente, ou seja, a luz não vai atravessar esse meio, que é o meio opaco, ela vai ser absorvida por esse meio. Quando ela atravessa, é refração, mas quando ela é absorvida nesse meio, é chamado de absorção. E nós temos, por último, a reflexão, que ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície dita refletora e retorna ao meio de origem, onde ela estava se propagando anteriormente. Então nós temos a reflexão regular, que os raios mantêm o paralelismo, que essa reflexão é responsável por formar as imagens em espelhos planos, e nós temos a reflexão difusa, ou seja, que você perde o paralelismo, mas os raios estão sendo refletidos ainda. É por meio dessa reflexão que enxergamos objetos que nos cercam, ou seja, que enxergamos a parede, que você enxerga outra pessoa, que você enxerga o sofá, os objetos, é pela reflexão difusa. Quando uma superfície ela é bem polida e reflete regularmente, aí essa superfície vai ser chamada de espelho. Os fenômenos de refração, reflexão e absorção podem ocorrer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que a luz pode estar refratando por esse vidro, ela pode ser refletida, como pode-se ver a imagem aqui de uma casa sendo refletida, como parte dela pode ser absorvida também. Então, os três fenômenos podem ocorrer simultaneamente. Quais são os fenômenos que sempre ocorrem, professor? Sempre parte da luz ocorre a reflexão e sempre parte da luz é absorvida. Agora, refratada, nem toda luz pode mudar de meio. Agora, toda vez ela vai ser parte dela refletida e toda vez vai ser parte absorvida. E pode ocorrer os três ao mesmo tempo? Pode. A cor de um corpo por reflexão. O objeto da cor branca, ele reflete totalmente a luz solar.
Então, quando você pega uma luz solar que é formada por todas as cores que nós são classificadas aquelas 7 principais que foi mostrada. Essa luz branca, ao bater nesse objeto branco, o branco vai refletir todas as cores. Então, o observador vai enxergar esse objeto como tem da cor branca. Então, esse corpo ele é branco. Já corpos o objeto da cor negra ou preto absorve totalmente a luz solar. Então a luz branca, que é composta por todas as cores, ao incidir no corpo preto, ele vai absorver toda essa luz. Um observador aqui vai ver alguma luz partindo desse objeto aqui? Não. Se o nosso olho não vê nenhuma luz partindo desse objeto aqui, o nosso cérebro interpreta ele como da cor preta. Agora, a cor de objeto é determinada pela luz que ele reflete difusamente. O que vai acontecer? Se eu tiver um objeto da cor verde, eles refletem a cor verde e absorvem as outras cores. Ou seja, se o corpo verde ele é iluminado por uma luz branca, que é composta por todas as cores, inclusive a verde, ele vai ser capaz de refletir a cor verde. E as outras cores ele irá absorver. Então eu vou enxergar ele como um corpo verde. Se esse corpo verde é iluminado por uma luz monocromática verde, o corpo verde é capaz de refletir a luz verde? É. Então o observador aqui que vai receber essa luz vai enxergar o objeto como a cor verde. Objetos da cor verde, quando são iluminados por uma cor qualquer que não é o verde, irá aparecer como negro. Ou seja, se uma luz vermelha incidir num corpo verde, o corpo verde ele reflete a luz vermelha? Não, ele só reflete o verde. Então ele vai absorver o vermelho e ele não vai refletir nenhuma cor. Então para o observador aqui, como ele não vai ver nenhuma luz partindo desse objeto, ele vai ser visto como preto. Por quê? Porque é um corpo verde iluminado por uma luz que ele não reflete. Se ele não reflete nenhuma luz, ele é visto pelo observador como sendo preto. A bandeira do Brasil, ao ser iluminada por uma luz branca, ela é verde porque reflete o verde, amarelo porque reflete o amarelo, azul porque reflete o azul e o branco reflete todas as cores. Quando eu ilumino por azul, o que eu vou enxergar azul? A parte que já é azul e a parte branca que reflete todas as cores. Quando eu iluminar com a luz amarela, o que eu vou enxergar de amarelo? A parte que já é amarela, porque ela reflete amarelo, e o branco que reflete todas as cores. Se eu iluminar como verde, vou enxergar a verde, a parte que reflete a luz verde, que é essa daqui, e a parte branca que reflete todas as cores. E se eu incidir com a luz vermelha, não tem nada de vermelho na bandeira do Brasil, mas tem a parte branca que reflete todas as cores, que eu vou ver ela como vermelho. Então é assim que funciona a cor de um corpo. Então a parte verde é verde porque reflete a luz verde, amarelo porque reflete a luz amarela, o azul porque reflete o azul e o branco reflete todas as cores. No ordem e progresso, a cor do ordem e progresso é verde, a cor correta, tá bom, gente? Não é preto, é verde. Quando eu iluminei aqui com uma luz azul, o verde e o amarelo aparece preto, porque eles não refletem o azul. Agora a parte azul apareceu como azul e a branca apareceu como azul, porque a branca reflete todas as cores. Já quando eu iluminei com a luz amarela, a parte verde ficou como preta, porque ela não reflete o amarelo. O amarelo reflete o amarelo, então eu vi ele como amarelo. O azul não reflete o amarelo, então ele ficou como preto. E a parte branca ficou como amarelo. Este é o funcionamento, o princípio da cor de um corpo por reflexão. Vamos lá para um exemplo sobre cores de corpos. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra, azul e branca. Azul reflete somente a cor azul e branca reflete todas as cores, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. O azul não reflete somente o azul? Ele foi iluminado pela luz amarela. Ele vai refletir o amarelo? Não. Então o azul vai ficar com que cor? Com cor preta ou negro. Então pode ser a letra C ou pode ser a letra D. Já a parte branca, ela não reflete todas as cores. Quando ela foi iluminada pela luz amarela,
ela reflete todas as cores, então ela vai refletir o amarelo? Vai. Então o branco vai ser visto como amarelo, porque é a cor que ela reflete. Então vai ficar aqui preto e aqui amarelo. E, portanto, a alternativa correta seria a letra D. Professor, por que o branco não pode continuar branco e não ser a letra C? Porque o branco não reflete todas as cores? Ela está sendo iluminada por... Essa bandeira azul está sendo iluminada por uma luz branca? Não, está sendo iluminada pela luz amarela. Então, a única coisa que ela, a única cor que, que o objeto branco vai ser capaz de refletir é o amarelo. Por isso que ele vai ser visto como amarelo e não como branco. Para ele ser visto como branco, ele tem que refletir todas as cores, mas eu só tenho a luz amarela para ser refletida. Por isso que ele fica amarelo. Vamos agora para a parte final da nossa aula falar sobre os princípios da óptica geométrica. Você tem o princípio da independência dos raios de luz que diz: quando um raio de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se os outros não existissem, ou seja, independem um do outro. Então é o princípio da independência. Um raio, ao ser refletido e cruzar com o outro aqui, um vai interferir na trajetória do outro? Não. Isso é o princípio da independência do raio. Um independe do outro. O máximo que pode acontecer é quando um raio de luz de uma cor passa por outro de outra cor, pode resultar numa cor aqui diferente, que é uma luz policromática, que é formada pela composição do amarelo e do azul, por exemplo, que forma esse roxo aqui, esse violeta, não sei qual seria a cor. Já o vermelho com o verde pode formar uma cor resultante, amarelo, mas eles não interferem na sua trajetória. Por isso que um raio depende do outro. Princípio da reversibilidade da luz. A trajetória seguida pela luz não depende do sentido de sua propagação, ou seja, o sentido de ida e volta é o mesmo. Por exemplo, na reflexão, se uma luz é emitida do ponto A, bate em B e chega em C, se ele ser emitido de C em direção ao B, ele retorna para o A. Ou seja, a trajetória é a mesma, tanto indo de A para B para C, do que C para B para A. Ou seja, ela independe do sentido de propagação a sua trajetória. Por isso que é chamado de princípio da reversibilidade da luz. É o mesmo caso no espelho. Se eu olho no olho de uma pessoa, o olho da pessoa, a pessoa vai ver o meu olho. Então é o princípio da reflexão. Então, se essa pessoa aqui está olhando o meu olho, eu estou olhando o olho da pessoa. Princípio da reversibilidade da luz. Por exemplo, e na refração também. Se a luz vai do meio A do meio 1 para o meio 2, passando pelo ponto B e depois de B indo para o C, se ele for do C para o B, ele vai refratar indo para o A. Ou seja, a trajetória depende do sentido, se está indo de A para B para C, A para B para C ou de C para B para A, vai alterar a trajetória? Não. Por isso que é o princípio da reversibilidade da luz. A sua trajetória independe do sentido que ela vai. Se é de ida ou se é de volta, a trajetória é a mesma. Princípio da propagação retilínea da luz. Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Por exemplo, se eu tenho uma fonte de luz aqui e várias caixas em que os furos estão alinhados, se a luz se propaga em linha reta, ela é capaz de passar por esses furos alinhados e chegar até mim. Se ela não se propagar em linha reta, ela vai bater nessa superfície opaca e não vai chegar até meu olho e eu não vou enxergar esse objeto. Como a luz se propaga em linha reta, ela vai passar sim por esses obstáculos, pelo orifício dos obstáculos. A formação de sombra e penumbra ocorre por este fato. Outra aplicação deste princípio está na câmara escura. Então vamos encerrar nossa aula falando sobre sombra e penumbra. Observe aqui uma simulação da região de sombra. O que seria sombra, pessoal? Sombra é uma região que não pode ser iluminada pela fonte. Por que ela não pode ser iluminada? Porque a luz é capaz de fazer a curva, contornar o obstáculo aqui e iluminar aqui. Ela é capaz de fazer essa curva? Não. Pelo princípio da propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta. Então essa região não vai ser iluminada porque tem um objeto opaco no meio do caminho entre a fonte e essa superfície aqui. Vamos representar como que eu faço a região de sombra. Então, olha, uma fonte luminosa pontual, ela produz sombra sobre um anteparo, sempre que houver um objeto opaco entre eles. Como que eu faço essa região de sombra, professor? A ideia é o seguinte,
Por exemplo, um raio de luz é capaz de iluminar essa região do anteparo? Não, porque tem um objeto opaco entre elas. Como que eu vejo a região que ele ilumina ou não? Você vai pegar dois raios de luz partindo da fonte e passando pela extremidade do objeto opaco. Um passando por essa extremidade aqui e outro passando por essa extremidade aqui. Significa que essa região entre esses dois raios de luz, ela não pode ser iluminada pela fonte, porque tem um objeto opaco aqui. Então aqui é a região de sombra. Então quando a fonte ela é pontual, ela vai formar somente uma região, que é chamada de sombra. Já se nós tiver uma fonte extensa, olha como que vai ficar a região de sombra projetada por esse anteparo. Este ponto A, essa seria a região de sombra. Para o ponto B, essa seria a região de sombra para o ponto B, ou seja, a região que não é iluminada. E pelo ponto C, essa vai ser a região de sombra para esse ponto. São regiões diferentes. Quando eu combino todo esse objeto iluminando ao mesmo tempo, nós vamos ter essas regiões aqui, ó. Essa região é de sombra total, porque ela não pode ser iluminada nem pelo ponto A, nem pelo B e nem pelo C. Essa região aqui, ó, ela não pode ser iluminada por C e nem por B, mas ela pode ser iluminada por A aqui, ó. O A ilumina essa parte. Essa região, essa sombra mal iluminada, é chamada de penumbra. Essa região aqui, por exemplo, ó, ela não pode ser iluminada por C. A luz propaga em linha reta e em C não consegue chegar aqui. Mas B consegue iluminar aqui e A consegue iluminar aqui. Então aqui fica uma penumbra mais clara. Então nós temos sombra, que não quando é uma região que não é iluminada de jeito algum, e tem a penumbra, que seria a região que é iluminada por algumas partes da fonte e outras partes não é formada. Uma fonte luminosa extensa produz, além da sombra, uma região com menor iluminação, que recebe o nome de penumbra. Então, o exemplo anterior que tinha sombra, que tinha somente sombra, era quando a fonte era pontual. Quando a fonte é extensa, vai formar a sombra e a penumbra. Como que eu determino a região de sombra e penumbra? Você pega desse objeto extenso as duas extremidades dele e faz, a partir de cada extremidade, dois raios de luz que passam pela extremidade do objeto opaco. Então, essa é a região de sombra para essa parte aqui. Faz a mesma coisa para a outra extremidade do objeto opaco. Tá vendo essa região aqui, ó? Essa região é aquela que não pode ser iluminada por nenhuma parte dessa fonte extensa. Então, essa região é de sombra. E essa região aqui? Essa região não pode ser iluminada pela parte de baixo da fonte, mas ela pode ser iluminada pela parte de cima. Então, aqui é uma penumbra. Aqui é a mesma coisa. Ela não pode ser iluminada por essa parte de cima aqui da fonte, mas pode ser iluminada pela parte de baixo. Então, é a penumbra. Então, é assim que você representa uma sombra e uma penumbra de um objeto extenso. Olha aqui. Essa região aqui é a da sombra, ou seja, nenhuma parte dessas duas fontes consegue iluminar essa região aqui. Já aqui é a penumbra. Aqui seria sombra para essa fonte aqui, mas é iluminada por essa fonte aqui. Aí forma a chamada penumbra. Quanto mais próximo o objeto estiver do anteparo, mais nítida será a sombra projetada. E vamos lá para o nosso último exemplo da aula. Esse exemplo diz o seguinte: o vendedor de churros havia escolhido um local muito próximo a um poste de iluminação. Pendurado no interior do carrinho, um lampião aceso melhorava as condições de iluminação. Então nós temos essa fonte aqui, que é a lâmpada do poste, e essa fonte aqui, que é a lâmpada do carrinho. Admitindo que o centro de todos os elementos da figura, exceto as finas colunas que suportam o telhado do carrinho, estão no mesmo plano vertical, considerando apenas as luzes emitidas diretamente do poste e do lampião e tratando-os como os extremos de uma única fonte extensa de luz, a base do poste, que é essa daqui, a lixeira, que é essa daqui, e o banquinho, nessa ordem estariam inseridos em regiões classificáveis como? Então vamos olhar aqui, a base do poste. A base do poste, que seria aqui, pode ser iluminada por essa lâmpada, ou seja, um raio de luz em linha reta pode chegar aqui e iluminar a base do poste? Em linha reta, ó, não está bem reto, mas está aí. Consegue iluminar aqui? Consegue.
Essa lâmpada consegue iluminar a base do poste? Consegue. Então o poste está numa região de luz. Então poderia ser a letra A, letra B ou letra C. Depois da base do poste, ele quer saber a lixeira, que é esse daqui de azul. A lixeira seria isso daqui, ó. A lixeira pode ser iluminada por essa lâmpada aqui? Não, porque um raio de luz ao partir dessa lâmpada e ir para a lixeira vai ser absorvida por esse obstáculo aqui. O mesmo acontece com esse raio de luz que parte dessa lâmpada. Ele vai só conseguir passar por essa quina aqui. Ou seja, a luz emitida por essa fonte é capaz de chegar até a lixeira? Não, ele só é capaz de iluminar a partir daqui, ó. Então, a lixeira ela está numa região de sombra. Então, nós já temos que a letra A. Mas vamos olhar aqui o banquinho? O banquinho pode ser iluminado por essa fonte de luz aqui? Não, porque tem um obstáculo aqui. E pode ser iluminado por essa lâmpada aqui? Não, porque tem um obstáculo aqui. Então, o banquinho também está numa região de sombra. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Muito obrigado pela atenção até aqui, meus queridos. Esta é a nossa aula de óptica geométrica.